Boa noite, eu sou Ana Maria Gavazzi, eu estou aqui para iniciar um projeto que nós já tivemos, que eram palestras abertas em livrarias, e agora nós estamos lançando esse projeto na internet, e ela vai estar sendo transmitida no Facebook, no Instagram e no grupo de Petwork São Paulo. E hoje, para iniciar esse projeto, nós temos uma helper experiente e ela vai estar fazendo o primeiro trabalho com esse grupo de pessoas que está organizando e está assumindo esse projeto. Johnny Muniz, muito querida, e trazendo um pouco do nosso Petwork para todos nós. Muito obrigada, Ana, pela apresentação. Eu quero primeiramente agradecer a toda a Regional Petwork São Paulo, Paraná, por essa oportunidade. Quero agradecer todas as pessoas do Conselho da Regional, em especial as pessoas que estão envolvidas, os helpers e facilitadores que estão envolvidos para que a gente esteja aqui, nessa primeira palestra online. Então eu quero agradecer imensamente o Renato Zilli, a Maria Lúcia Vilas Boas, a Cecília Belli, a Ângela Freitas, a Rosana Gilzio, e ficar realmente ancorada nesse sentimento de gratidão, também por estar sendo a primeira a participar desse projeto, e também por ter eu escolhido falar sobre a visão do Petwork sobre o casamento. Então eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço imensamente, Ana, pela confiança, por ter realmente confiado nessa minha proposta. Eu amo fazer palestras de Petwork, eu gosto muito de falar sobre esse caminho espiritual, então estou muito feliz por estar aqui, falando sobre esse tema que é muito caro ao meu coração, que é o tema do casamento. Então, inicialmente, eu quero felicitar a todos que estejam aqui buscando esse conteúdo, dizer da importância que todos nós que somos helpers e facilitadores formados pela Regional São Paulo temos uma gratidão e um carinho muito grande por esse caminho de autoconhecimento. E o tema, aliás, o título dessa palestra sobre a qual eu vou falar, que é a palestra 251, que é a evolução e o significado espiritual do casamento, o casamento na nova era, é o título dessa palestra, e justamente por ser o título e por trazer essa expressão significado espiritual, é que eu escolhi trazer nessa primeira mensagem que eu estou trazendo aqui para vocês darem uma olhada, a oportunidade de a gente começar a sentir um pouco como acreditar ou não de que tudo e todos temos um significado espiritual, não é? Ou seja, cada pessoa, cada situação de vida, tudo em si, por mais material que seja, por mais concreto que seja, possui um significado espiritual. Então, usando um pouco dessa expressão do título que essa palestra tem, o significado espiritual do casamento, é que eu quero iniciar essa exposição trazendo essa primeira investigação, ou esse primeiro convite. Como é que eu sinto o significado espiritual presente em tudo e em todos? O significado espiritual da nossa vida, o significado espiritual de uma situação que eu esteja vivendo, uma situação fácil, uma situação difícil, não é? Como que eu sinto a possibilidade de perceber ou de querer descobrir o que está por trás do significado espiritual de alguma coisa, não é? Então essa é uma primeira reflexão que eu faço para que a gente comece a ingressar nesse assunto, e essa é uma palestra muito rica, porque ela inicia falando para que a gente comece a entrar um pouco mais em contato com isso, porque o casamento, ele é uma instituição que nós conhecemos desde que chegamos, muitas vezes, aqui nesse planeta Terra, não é? Tenhamos ou não os pais casados, mas os avós, tios, enfim, é uma instituição que sempre permeou a nossa vida, permeou as relações com as quais a gente tem durante a vida,
e tem essa função primordial, não é? De formação da união de um casal, de uma união entre duas pessoas que vão possivelmente começar uma nova família a partir dessa união. Então, no âmbito da evolução do casamento, essa palestra traz a seguinte abordagem. Ele vai dizendo que no passado, o casamento era encarado como um contrato financeiro e ou também social. Então, a gente deve se lembrar que antigamente tinha uma expressão que era muito conhecida, esse sujeito é um bom partido, não é? Aquele sujeito é um partido bom para se casar, aquela moça também é um bom partido. Então, geralmente, quando a gente ouvia essas expressões, elas estavam querendo dizer o quê? De um aspecto financeiro ou social daquele parceiro, daquela pessoa, daquele pretendente a formar um casamento, né? Então, nessa palestra, a gente vai investigando que, nesse período em que o objetivo financeiro e social que gerava os casamentos, ele geralmente trazia a ganância e o orgulho como algo extremamente virtuoso, não é? Então, era de fato virtuoso imaginar que eu vou me casar com alguém de uma condição financeira ou de uma condição social avantajada, reconhecida, não é? E nessa fase também, o que nós tínhamos? Uma responsabilidade de um e de outro componente do casamento em desigualdade. Então, ele vai abordando, por exemplo, a responsabilidade financeira, a responsabilidade mental e a responsabilidade emocional. E essa palestra vai dizendo que nesse período em que o casamento ainda era mais primitivo, existia um descompasso muito grande. Então, geralmente, né, no passado, os casamentos eram formados por homens provedores, que, portanto, eram os responsáveis exclusivos pela responsabilidade financeira e mental de um casamento. E as mulheres ficavam com toda a responsabilidade emocional do casamento, não é? Responsabilidade pelos filhos, pelas relações, pelos vínculos, ficavam exclusivamente com as mulheres e os homens apenas com esse aspecto financeiro e também mental, de pensar nas contas da casa, não é? De pensar nos compromissos da casa. E hoje a gente já vê uma mudança muito grande, mas quem sabe ainda não tão equânime, né? Ou seja, não tão equilibrada. A gente sabe que muitas mulheres hoje são chefes de família, não é? E, portanto, assumem também a responsabilidade total por um lar, sem ter a possibilidade de compartilhar isso com uma outra pessoa, um parceiro, uma parceira, não é? Então, essa desigualdade a gente vê que ainda permanece. Então, é só interessante para que a gente observe, né, que quando a gente está imaginando que a gente vai agora, em breve, abordar o que é o significado espiritual de um casamento, nessas responsabilidades a gente já vai visualizando que isso é a parte importante para se criar um casamento saudável, um casamento onde ambos compartilhem de uma forma equilibrada tanto da responsabilidade financeira, quanto da mental, quanto da emocional de uma relação. Não é? Tudo aquilo que envolve um casamento. E um outro aspecto que essa palestra também aborda é a questão das imagens que estão envolvidas em duas posturas que existem dentro de um casamento, não é? Dois componentes, dois elementos que compõem o casamento e que têm em volta deles muitas distorções, que são a sexualidade e o casamento em si. Não é? Imagens, eu até coloquei em vermelho essa palavra, porque imagens, na verdade, é um tema que esse nosso caminho do Patchwork tem uma dedicação muito especial com esse tema. Existem algumas palestras de Patchwork que, de uma forma sequencial, tratam sobre essa questão das imagens. Mas para que a gente só entenda o que ele está querendo dizer com imagens, são todas as crenças limitantes. São aquelas crenças curtas que a gente geralmente tem, e que a gente muitas vezes não questiona. Não é? Para dar um exemplo de uma imagem que eu ouvi recentemente de uma pessoa estava me dizendo assim, as mulheres elas se entendem muito bem entre elas. Esta é uma imagem, não é? Geralmente, quando a pessoa fala isso, ela não se dá conta de que isso é uma crença. Nem todas as mulheres, porque estão juntas, se dão bem, não é? Assim como nem todos os homens também, quando estão juntos, fraternalmente, eles estão ali se dando bem. Não é? Então, isso é um exemplo de uma crença limitante que todos nós temos em alguma área, não é?
homens, tem muitas pessoas que acreditam que todos os homens são infiéis, por exemplo, todo homem trai, não é? Eu já cansei de ouvir isso também. Isso também é uma imagem, não é uma crença limitante, que tem a ver com as experiências que aquela pessoa teve na vida. Então, nesse âmbito de crenças limitantes, dentro do casamento existem muitas crenças limitantes, principalmente nessa relação sexualidade e casamento. Então, muitos casais acreditam que depois de um tempo casados, né, eles já não precisam mais ter vida sexual, que a sexualidade é uma coisa de menor importância, não é? No começo, algumas pessoas, ao contrário, já acham que a sexualidade é tudo num casamento, e que, então, se a sexualidade não estiver bombando, não estiver maravilhosa, todo mundo super apaixonado, que então o casamento tem que acabar, não é? Não há a possibilidade de se pensar numa conversa, numa troca, né, das pessoas partilharem como é que elas estão sentindo isso. Então, enfim, esses são alguns pontos que a gente observa de um casamento em evolução, e esses são, vamos dizer, os obstáculos que impedem muitas vezes o casamento de fluir, de ele ter a pulsação toda que ele poderia ter, não fossem esses obstáculos que a gente está observando aqui, né? E aí, nessa palestra também, ainda nesse âmbito da sexualidade, a gente vai abordando uma questão que ele diz o seguinte, que no passado, uma coisa que era muito clássica e muito bem estabelecida é que a monogamia ela era imposta, não é? Ou seja, inclusive a questão do adultério, até bem pouco tempo, ele era considerado um crime, não é? Aqui no nosso país. Então, se você não tivesse um compromisso, inclusive reiterado com a monogamia, imposta de fora por uma religião, por uma tradição, isso não era considerado saudável. Mas veja que era uma monogamia imposta. Existia uma regra que dizia que se você não fosse comprometido com a monogamia, você não estava legitimado a ser uma pessoa bem casada, não é? Então, isso é uma realidade com a qual algumas pessoas ainda convivem, pessoas que ainda, de fato, acreditam que eu vivo uma monogamia porque alguém está me cobrando isso, porque alguém me exige isso, a tradição, a religião, a família, não é? E aí a palestra vai dizendo que, de maneira geral, nós já saímos um pouco desse perfil da monogamia imposta e vivemos um liberalismo sexual. Isso é muito fácil da gente perceber, não é? Quando as mulheres conquistaram o mercado de trabalho, conquistaram a sua independência financeira, tudo isso foi também favorecendo um liberalismo sexual, uma vontade das pessoas experimentarem a sexualidade para muito além da relação do casamento. E nessa palestra ele vai dizendo que é importante a gente perceber que quando a gente está migrando de um movimento, né, de uma conduta para outra, não necessariamente a gente vai diretamente para essa conduta mais adequada ou mais saudável. A gente vai passar por uma transição. Então, é nesse sentido que o liberalismo sexual é abordado nessa palestra, como um momento de transição, como uma ponte que a humanidade está passando para caminharmos para uma monogamia voluntária, uma monogamia que de fato acredita que quando eu me dedico a um relacionamento com uma pessoa, através de um olhar atento que eu vou desenvolvendo para essa pessoa, me libertando de uma crença limitante que muitos casais têm. Ah, eu estou casado há tantos anos, eu conheço essa pessoa, não é? Eu conheço tudo sobre essa pessoa. Isso também é uma imagem. As pessoas mudam, as pessoas vão vivendo experiências diferentes durante a vida e elas vão se modificando. Então é interessante perceber que se eu mantenho no meu casamento a vontade de olhar para essa pessoa como uma pessoa nova que ela realmente é, com o passar do tempo, com o passar das experiências, naturalmente eu vou nutrindo uma paixão, um maravilhamento, um encantamento por essa pessoa que aparentemente é a mesma, mas que de verdade não é. Porque sempre estamos em constante mudança, não é? Então, quando a gente vai se dedicando ao nosso autoconhecimento, por exemplo, né, e que a gente sabe que quando a gente ainda está muito cru, ou a gente nunca teve um contato com o autoconhecimento, a gente acredita muitas coisas sobre nós, né? A gente acredita que temos tais e tais qualidades, tais e tais defeitos, e a gente acredita que isso é uma caixa fechada, que a gente vai ser sempre assim, né?
E quando a gente vai se dedicando ao autoconhecimento, o que a gente vai descobrindo? Que muitas coisas que a gente jurava que eram características inerentes a mim, elas vão deixando de fazer sentido. Elas não são mais presentes na minha vida. Isso é muito comum, muito presente com quase todas as pessoas. Eu falo por mim, claro que já estou desenvolvendo esse meu contato com o autoconhecimento há 20 anos, né? Já estou prestes a completar 16 anos estudando o caminho do Petro, que é uma alegria muito grande para mim, uma gratidão muito grande por estar nesse caminho. E eu posso atestar que a pessoa que eu era há 10, há 15 anos atrás, quase nada mais se relaciona com a pessoa que eu sou hoje. Então, imaginem, se eu já posso perceber em mim mesmo tantas mudanças, por que eu acredito que o outro que está convivendo comigo no casamento também não muda? Então, vejam como é uma ilusão realmente. E a gente pode querer desenvolver esse olhar atento para essa pessoa com a qual a gente escolhe viver essa relação do casamento, tendo sempre a oportunidade de dizer, deixa eu descobrir como que essa pessoa está se transformando. No que ela está mudando? O que eu percebo de quando eu comecei a me relacionar com essa pessoa e agora, nesse ponto da nossa relação, como essa pessoa está, como ela se apresenta. E eu vou perceber que já houve uma grande mudança, não é? Então, ainda que eu não acredite ou ainda que eu não visualize a possibilidade dessa monogamia voluntária que está sendo dita nessa palestra, a minha sugestão é que você se abra para questionar realmente tudo que você está ouvindo aqui. Deixar pelo menos num lugar assim, e se for verdade? Não é? E se for verdade que estamos caminhando para uma monogamia voluntária pulsante? Algo realmente querido, desejado, que a gente não consegue imaginar algo fora disso como algo bom, como algo feliz, não é? Então, eu quero sugerir que a gente realmente deixe aí essa perguntinha, esse questionamento, para que em algum momento a gente possa olhar para isso de uma outra forma, que às vezes ainda hoje a gente não está conseguindo nem imaginar a possibilidade disso acontecer, né? De eu conseguir realmente acreditar que é na monogamia voluntária que estaremos plenamente felizes, não é? Vejam, as forças do amor, de Eros e sexualidade são forças que pertencem, desta forma, exclusivamente à instituição casamento. Então, quando a gente vê essas três forças, que também tem palestras específicas do Petrarch falando sobre essas três forças, como elas se dão, essa integração entre o amor, que é esse desejo de felicidade do outro, tanto quanto eu desejo a minha própria, e muitas vezes desejo mais a felicidade do outro do que a minha própria, e isso a gente diria que é um amor mesmo, um amor maior, não é? A felicidade do outro sendo buscada acima da minha própria felicidade. Isso é uma qualidade de amor muito especial. Combinada com Eros, que é o quê? Esse desejo de conhecer o novo, de sair do meu lugar comum, de sair desse meu lugar conhecido e buscar algo novo. Então, Eros é o que nos motiva a buscar a novidade, a aventura, o desconhecido. E isso muitos casais acreditam que se perde no casamento. Eles desconhecem que para que a gente possa sustentar e nutrir Eros no casamento, existe sim um trabalho, um investimento, um treinamento. Mas é possível sim manter Eros vivo numa relação mesmo longeva. Começando por aquilo que eu falei há pouco, com essa quebra de paradigma de que eu conheço a pessoa com quem eu estou casada, não é? Eu podendo realmente dizer, essa pessoa com quem eu estou casada hoje se modificou assim como eu. E isso já vai despertando um Eros. Então, quem será essa pessoa? Como está essa pessoa com quem eu estou me relacionando hoje? E a sexualidade vem como um resultado disso tudo, né? Eros trazendo, de fato, essa vontade de explorar o corpo do outro também, saber o que ele gosta, quais são os prazeres que esse corpo tem. Então, nisso também a gente vai vivendo a sexualidade dentro do casamento, com essa combinação do amor e do Eros presentes nessa relação. Por isso que essa integração entre essas três forças dentro do casamento tem, de fato, um componente muito especial. Existe também no Petrarch um chamado muito grande para que a gente queira investir na experiência de um êxtase, não é, que a sexualidade traz, mas também no êxtase místico, que é uma experiência
com algo intangível, com algo abstrato, e que é muito relacionado com uma experiência de Deus. Como é que eu vivo um êxtase místico? Quando eu estou vivendo uma experiência do Deus em mim, através da minha pessoa, através da minha personalidade. Então, eu destaquei aqui um trecho dessa palestra, onde ele associa esse conceito de êxtase místico com a relação do casamento. Essa relação que cuida da integração entre amor, eros e sexualidade. Então, ele diz nesse trecho da palestra: o êxtase místico não é nada senão a liberação de uma corrente de poder espiritual em que Deus é vivenciado como uma realidade viva e física. Calcule isso, minha gente. Calcule viver Deus como uma realidade viva e física. Como isso se dá? É importante dizer que nessa palestra ele diz que muitas pessoas dedicadas a uma vida espiritual também vão ter oportunidade de fazer essa experiência, mas que a grande maioria dos seres humanos tem acessível essa experiência através do casamento. Porque é isso que ele diz, isso também pode acontecer por meio da fusão de um homem e de uma mulher, desde que eles estejam livres de medo. Então, atentos ao medo que temos, o medo inclusive de amar, amar de verdade, amar nesse sentido da entrega do corpo, da alma, do espírito, da emoção, da mente, amar com essa intenção de estar integrado com o outro, é nesse sentido que essa palestra nos traz a oportunidade de vermos que isso se traduz num êxtase, um êxtase místico. De novo, eu quero te convidar a olhar para essa frase com a possibilidade de dizer: será mesmo que isso é possível? Existe mesmo uma possibilidade disso ser verdade? E isso já pode ser o suficiente para que a gente ingresse numa nova realidade, né? Num algo completamente novo. A partir de uma ideia fixa que eu tinha sobre o casamento, eu vou entrando num novo conceito, numa nova abordagem, não é? Um outro trecho que eu também peguei dessa palestra para convidar a gente a refletir sobre ele é: a atitude apropriada com relação ao medo dessa corrente do poder total é a aceitação desse fato da vida. Porque vejam, muitas vezes, quando a gente está ouvindo sobre coisas novas sobre o casamento, não é? A gente vai se dando conta que muito dessas crenças limitantes que tínhamos sobre o casamento resulta de um medo que a gente tem de acreditar nessa bem-aventurança plena que o casamento pode nos mostrar que tem. Então, o primeiro passo seria a gente poder admitir: sim, eu tenho medo de acreditar nessa força, dessa forma, dessa força que vem do casamento. E só dizer que tudo bem, eu posso aceitar isso de alguma forma. E como é que eu posso mudar aos poucos essa crença limitante sobre a possibilidade de viver essa força total? Segundo a palestra, é através de um treinamento ameno. E eu não conheço treinamento ameno melhor do que a formação do Patrick, não é? Eu não sei se todos já têm acesso a essa informação. O Patrick se dá através de grupos de estudos semanais que acontecem em 2 horas, não é? E depois de 2 anos, através de um grupo de estudos como esse, se você quiser e puder, você pode entrar num grupo de transformação pessoal através de uma imersão no Patrick, que pode levar até 8 anos, que foi o que eu fiz, vários colegas, vários helpers e facilitadores também fizeram, estão fazendo. Então, esse treinamento ameno é uma oportunidade da gente ir desconstruindo essas crenças e ir formando novas ideias e novas realidades a partir disso que a gente já conhecia, mas que vai experimentar de uma nova forma. Até que a nossa personalidade vá podendo aclimatar. O aclimatar, eu sinto que é um verbo legal que a gente vê hoje, né, na tecnologia, que é baixar um download, assim, né? Então, quando a gente tem um download muito grande, a gente precisa de um tempo, por melhor que seja a internet, muitas vezes, se o arquivo é muito grande, a gente precisa de um tempo para ir baixando ele devagar, né? Então, isso que é aclimatar. Então, a nossa personalidade é como se ela fosse um computador com uma internet meio baixa. Então, se ela quiser, de fato, acessar esse novo programa, ela vai precisar saber que tem um tempo para isso, que tem um processo para isso,
que tem uma forma que vai sendo construída de eu poder começar a ingressar numa nova forma de encarar o casamento, com essa comunhão com o êxtase, com essa integração entre forças de amor, eros e sexualidade, não é? E aí, à medida que eu vou aclimatando todas essas informações novas dentro de mim, eu vou podendo suportar. Olha que incrível, né, gente? Falar de êxtase com o verbo suportar, não é? Mas é importante a gente saber que sim, nós tememos também o êxtase, tememos o bom, tememos Deus, tememos tantas coisas maravilhosas. Então, essa sugestão que o início, né, desse trecho traz para nós é justamente esse. Vamos primeiro admitir o medo. E aí vamos começar a modificá-lo, a construir uma outra realidade com ele. Essa é a sugestão que temos e é isso que o Petterk de fato é capaz de nos oferecer. Esse caminho de autotransformação que de fato tem dentro de si essa capacidade de nos transformar em pessoas que realmente vão se habituando a viver realidades maiores, realidades mais expandidas de amor e de prazer, de uma forma absolutamente inédita para a gente que está aqui hoje. Porque a gente conhece hoje, não é? E aí sim, entramos agora no que essa palestra nos relata que são as funções espirituais do casamento. Então, quais seriam as funções espirituais do casamento, afinal de contas? Em primeiro lugar, o compartilhamento. Já vimos aqui, não é? Compartilhamento financeiro, o compartilhamento das ideias no plano mental, o compartilhamento das emoções, né, do que eu estou sentindo. Muitas vezes, né, nesse item do compartilhamento, o que é legal a gente perceber? É normal, muitas vezes, a pessoa sentir ciúmes, claro. Mas por que eu vou, na hora dos ciúmes, muitas vezes querer impor para o outro, olha, eu não quero que você fale com essa pessoa mais, hein? Eu não quero que você faça isso ou aquilo. E se eu simplesmente disser, sabe, eu senti ciúmes de você. Eu senti ciúmes de você naquela situação. Isso é um compartilhamento. Compartilhamento de um sentimento que é meu, não é? Pode ser que não tenha nenhum sentido, aí o outro vai dizer o que ele se ama, não tem sentido esse ciúme. Sim, mas eu só queria que você soubesse que esse é o meu sentimento. Então, o compartilhar os sentimentos como eu me sinto é algo que nutre o eros na relação. Vocês podem acreditar nisso. Se eu me arrisco a expor para o outro as minhas vulnerabilidades, os meus medos, e vou dizendo para ele, ali eu senti medo de perder você, ali eu senti realmente uma insegurança muito grande. Se eu vou me habituando a compartilhar, eu tive medo de compartilhar com você que eu estava com uma dívida, por exemplo, eu vou me arriscando a trazer realmente essa coragem de compartilhar com outro coisas que eu julgava que seriam terríveis do outro saber, mas eu vou confiando e vou trazendo essa possibilidade, eu vou testemunhar o eros nascendo na minha relação. Pode não ser no mesmo dia, pode não ser no mesmo momento, mas se esse treinamento de compartilhar as ideias, os sentimentos, vai sendo de fato desenvolvido na relação, esse é o alimento para eros, não é? A entrega sexual mútua, não é? Muitas vezes a gente sabe o que é a sexualidade, mas a gente não entende a sexualidade como uma entrega total do corpo ao outro. E numa conexão onde sim, eu estou me entregando para a sexualidade para o outro, quero me entregar e sinto dele também esse anseio pela entrega. E nesse sentido se torna mútuo, não é? Então olha que coisa mais maravilhosa essa função espiritual do casamento, nessa compreensão mais profunda da sexualidade como uma entrega que tem esse caráter mútuo. Uma profunda troca de energia dinâmica. Então, ou seja, essas emoções, quando elas vão sendo reveladas, não é? Essa forma de expressar quem eu sou para o outro, e o outro vai trazendo, muitas vezes, uma brincadeira, não é? Uma forma saudável, não é? De ver, olha, eu vi você nesse lugar e estou vendo você assim, né? Estou vendo você ansiosa. Não tem um outro jeito de você não precisar ficar tão ansiosa com isso. E a gente se sente acolhido, sente que o outro está atento ao que eu estou sentindo, né? Que muitas vezes eu estou falando muito, ou eu estou agindo muito, e o outro consegue perceber e então fazer uma troca comigo nesse lugar, de querer contribuir, de querer ajudar o outro a viver de uma forma melhor, viver de uma forma mais leve, não é? Então, isso também se reflete
no que a gente está vendo, que é essa troca em todos os níveis da personalidade. Então, na verdade, é um pouco mais do mesmo, mas perceba que existem várias expressões nessa palestra para justamente ajudar a gente a ampliar a nossa criatividade do que significa realmente essa vida do casamento. Como o casamento pode se transformar realmente num terreno onde todas essas funções espirituais vão sendo trazidas aos poucos, vão sendo desenvolvidas aos poucos, e a gente vai vivendo isso. Então, de novo, numa parte 2 aí das funções espirituais do casamento, renovar a intenção de criar essa integridade, essa fusão entre o amor, o eros e o sexo, a combinação de ternura e paixão. Olha que coisa maravilhosa, não é, minha gente? Vejam que a paixão é algo tão presente no começo das relações, né? Quando você está no começo, conhecendo uma pessoa ali, primeiras vezes, que você está trocando ideias, é natural que venha uma paixão, que está ali na pulsação total, porque de fato você não conhece aquela pessoa, então tem muita coisa para você descobrir ali, né, da pessoa, então é claro que a paixão está ali. Agora, quando a gente vai trazendo a possibilidade de casar a paixão com a ternura, que é aquilo que vem da intimidade longeva, que é aquilo que vem de um companheirismo que vai sendo nutrido, que sim, por um lado eu conheço essa pessoa, por outro eu não conheço. Então eu vou querendo descobrir isso, mantém a minha paixão, mantém o meu olhar, o meu coração atento para essa pessoa que está se transformando ali na minha frente, e isso faz a paixão se manter viva, ao mesmo tempo em que a ternura, em que o amor, em que o acolhimento também vai se combinando com esse sentimento. Vamos colocar a intenção de acreditar nisso, de sentir a possibilidade disso ser a verdade. Então, a confiança e a parceria, o compromisso, o compartilhamento e a ajuda ao outro. Todos nós, seres humanos, temos nosso calcanhar de Aquiles, não é verdade? Muitas vezes a gente se acredita tão invulnerável, tão poderosos, não é? E sim, é maravilhoso, temos poder, temos os nossos talentos, mas muitas vezes nós precisamos também nos abrir para reconhecer as nossas vulnerabilidades. E como é maravilhoso quando a gente tem alguém ao lado, não é? Que vai nos ajudar, que vai nos apoiar, que vai oferecer para nós. Eu estou aqui dando a mão para o meu marido, né? Porque é alguém que realmente me dá esse apoio, me dá esse compartilhamento. Eu, inclusive, em homenagem a esse meu casamento, é que eu escolhi falar sobre esse assunto. Um casamento que eu sinto realmente, que me permite acreditar em tudo isso que eu estou dizendo aqui, não só porque está na palestra, mas porque eu realmente vivo isso em algum nível, claro, dentro do meu casamento, dentro dessa busca que fazemos por viver essa função espiritual do casamento dessa forma, com alegria, com leveza e com compromisso e com a entrega um ao outro. Então é muito maravilhoso saber que eu pude escolher esse tema a partir de uma experiência real que eu tenho. E é isso que faz realmente o sentido de eu ter escolhido, de estar aqui falando sobre isso, por sentir no meu coração que isso é uma possibilidade. Que eu também, durante um tempo na minha vida, nunca imaginei que seria possível. Mas que hoje eu posso comprovar, testemunhar que sim é possível. E esse é o convite que eu quero deixar para vocês aqui, não é? E aí, minha gente, eu trouxe algumas imagens aqui dos meus avós, não é? Meus avós paternos e meus avós maternos, que ficaram casados. Meus avós paternos foram casados por 63 anos, não é? Todos já são falecidos, mas eu guardo no meu coração, por exemplo, eu me lembro, eu era uma criança ainda quando os meus avós paternos celebraram as bodas de ouro, quando eles fizeram 50 anos de casados. E aquela festa não sai do meu coração, eu me lembro até hoje do que eu vivi. Eles fizeram no quintal da casa deles, eles moravam em Minas Gerais, uma casa que tinha um quintal enorme. Então fizeram uma festa linda e eu tenho muita alegria de me lembrar disso. Meus avós maternos, que eram espanhóis, vieram da Espanha jovens, mas se conheceram aqui no Brasil. Também tiveram seus 6 filhos aqui no Brasil, dentre eles a minha mãezinha. Meus avós paternos já são aqui brasileiros, então coloquei essa foto em homenagem a esse casamento maravilhoso, né, de onde eu venho, esses 2 casamentos, e não poderia parar neles, é claro. Tem também o casamento dos meus pais, que também foram casados durante 30 anos, também ficaram casados até a morte deles, ambos já são falecidos. E eu não podia deixar de homenagear também o casamento dos meus sogros, né, que estão casados há 53 anos, possivelmente minha sogra está aqui me assistindo, porque ela ia me dar essa honra também, estou muito feliz de saber que ela poderia estar aqui.
Então, dona Liginha, meu grande beijo, né? E assim, meu coração está muito aquecido por saber que eu estou podendo fazer essa homenagem também por esse casamento que eu testemunho dia a dia, o casamento que deu origem à vida do meu marido, e que eu, por isso, sou muito feliz por esse casamento, e que é um casamento em construção. Meus sogros estão vivos, né? Meu sogro tem 81 anos, minha sogra tem 77, e é um casamento que me dá muita alegria testemunhar. Os desafios que tem, a força que tem, o apoio que tem, o amor que tem entre eles. Então é nesse sentido que eu também trouxe esses casamentos para fazer essa homenagem, né? Casamentos que eu também conheço, casamentos de verdade, né? Que a gente sabe que não são perfeitos, que têm os seus defeitos, mas que foram casais que não desistiram, né? E que eu pude conhecer casais que de fato sustentaram essas relações e que me trazem muita alegria, não é? Poder honrá-los. E também, finalmente, homenagear o meu casamento com o meu marido que está aqui. O marido pode aparecer um pouquinho agora aqui no vídeo, porque eu fico falando, o pessoal vai achar que é fake news, né? Meu marido está aqui também. E esse casamento... A inspiração disso tudo. Que é realmente a minha inspiração, meu casamento que há 6 anos está em construção. E eu escolhi essa imagem, que é uma imagem que tem um caminho atrás de nós. Esse é um caminho em Visconde de Mauá, porque é esse o desejo que eu tenho realmente, né? De construir esse casamento com o compromisso de que temos um longo caminho pela frente e que podemos, sim, desejar e construir esse caminho, construir esses passos, com a alegria e com o coração pleno de gratidão por estarmos, de fato, interessados em formar um casamento com significado espiritual. Um casamento que evolui, um casamento que muda com o tempo, mas que tem, sim, esse cuidado, essa atenção de estar, sim, olhando para, essa integração é importante para nós, vamos construir isso, vamos fazer isso juntos, vamos fazer esse projeto comum. Então, isso também é uma alegria muito grande para o meu coração, e por isso que eu quis trazer também essa imagem, não é? Justamente que foi a razão pela qual eu escolhi falar dessa palestra, porque é algo que está muito pulsante em mim, esse casamento. E, finalmente, meu último slide é uma foto que eu fiz da minha avó paterna um pouco antes dela falecer. Minha avó faleceu em 2015 e eu não tinha reparado, foi na verdade uma situação que eu reparei só nesse dia, que minha avó estava usando 2 alianças. E ela me contou que ela adotou esse hábito depois que meu avô faleceu. Que então ela passou a usar a aliança dele e a dela juntas. E quando eu olhei a mão da minha avó assim, eu tive vontade de fazer essa foto para simbolizar realmente, não é, essa união de 2 alianças, no anseio de manter unido, ainda que o corpo estivesse separado, de manter viva, não é, essa conexão, essa união que se formou entre eles por 63 anos, manter viva nessa comunhão das alianças, as alianças em conjunto. Então é com esse slide que eu encerro esta palestra, em que eu deixo aberto aqui a oportunidade para quem quiser, não é, trazer suas perguntas, trazer suas dúvidas, trazer qualquer observação também que alguém, porventura, queira fazer sobre o que ouviu aqui, o que sentiu aqui. E eu estou aqui à disposição para quem quiser, quem realmente quiser trazer algum comentário, alguma pergunta, para ficar à vontade. Enquanto isso, eu vou aproveitar para beber uma água também. Temos alguém aí para fazer a pergunta? Não? Queria também saber se as pessoas sabem que nós temos o nosso site do Patchwork São Paulo, que é o www.patchwork.com.br, não é? Tem aqui esse canal do YouTube, mas nós temos também o site do patchwork.com.br, onde você pode fazer um cadastro gratuito e ter acesso a todas as palestras de Patchwork traduzidas para o português na íntegra. E uma coisa que eu gosto muito de dizer para as pessoas é que em 2017, porque vejam, o Patchwork, não sei se todos sabem, o Patchwork nasceu nos Estados Unidos da América, na década de 50, não é? A primeira palestra de Patchwork é de 1957, e essas 258 palestras que formam o Patchwork,
elas foram sendo trazidas por Eva Pierracos até 1979. Então, são 22 anos onde as palestras foram trazidas por Eva Pierracos, lá no estado de Nova York, não é? E aí, essas palestras, portanto, originalmente em inglês, elas foram psicofonizadas por Eva Pierracos, né? Foram gravadas na época em fita cassete, então, depois foram transcritas para o original em inglês, e hoje elas já estão traduzidas, salvo engano, para 8 idiomas, não é? Inclusive o português brasileiro. E a nossa Regional São Paulo-Paraná, muito atenta, porque nós sabemos, né, a importância que tem as traduções, passou por uma revisão de todas as traduções no ano de 2017. Então, as palestras do Petroc em português, que estão no nosso site, no site petroc.com.br, estão todas atualizadas e com uma tradução também muito mais fiel, muito maravilhosa. É por isso que todas as palestras, vocês vão ver que depois que vocês fizerem o cadastro nesse site, vocês vão ter acesso a todas essas palestras integralmente, né, o escrito das 258, mas vocês vão precisar digitar uma senha, e a senha é sempre a mesma, que é PET 2017, por conta dessa revisão que foi feita no ano de 2017, né, para tradução em português brasileiro. E aí, portanto, lá vocês têm, inclusive, essa palestra sobre a qual eu estou falando hoje, né, que é a 251, vocês vão encontrá-la lá também na íntegra. Geralmente, depois das palestras, né, que a Eva fazia, muitas pessoas faziam perguntas, não é? E, portanto, após as palestras, ao conteúdo da palestra, ao tema que aquela palestra desenvolveu, a gente tem perguntas e respostas, que as pessoas que estavam lá assistindo a palestra faziam a pergunta, e então a resposta era dada, e elas também foram transcritas no final das palestras, e são muito interessantes. Inclusive, dessas 258 palestras, um pouco mais de 60 delas são só perguntas e respostas. Na verdade, não são palestras com um tema específico, né? Elas, na verdade, são sessões que foram feitas, onde as pessoas compareciam com suas dúvidas, né? Já tinham participado de algumas outras palestras, traziam as suas dúvidas, e então, naqueles momentos, né, dessas palestras, a Eva Pierracos somente respondia essas perguntas, não tinha nenhum tema específico, né? Então, elas também são muito interessantes, essas palestras, que na verdade são perguntas e respostas, que são um pouco mais de 60, salvo engano, 63 palestras, e que elas também são muito interessantes de serem lidas, trazem temas variados sobre religião, sobre família, sobre comportamento humano, enfim, temas extremamente variados e que também são muito interessantes, né, para que a gente possa conhecer também um pouco mais de como era essa visão do Petroc dentro de temas tão importantes, não é? Muito bem. Temos algumas perguntas, estou aqui disponível. Quero muito saber quais são as dúvidas. Uau, fantástico! Como alimentar Eros? Maravilhoso! A primeira coisa, alimentar Eros parte primeiro desse lugar de a gente abrir mão completamente de dizer eu conheço a pessoa com quem estou casado. Primeiro passo para alimentar Eros é a gente soltar essa crença. Não, a gente está conhecendo essa pessoa. Nossa, mas está casado há 50 anos, não conhece? Não, conhece uma parte, não viu o todo. Então, manter o olhar atento a essa pessoa com quem estamos casados é um alimento potente para Eros. Manter o coração aberto. Deixa eu ver como é que essa pessoa está mudando. Deixa eu ver como é que essa pessoa agora está falando sobre esse assunto. Deixa eu ver como é que essa pessoa agora está se desenvolvendo. Veja, às vezes a gente está casado com alguém que muda de profissão. Essa pessoa tinha uma profissão, trabalhava num lugar, agora ela já está trabalhando em outro. É óbvio que essa mudança de experiências vai criar uma mudança nessa pessoa, não é? Mas a gente muitas vezes não está atento para perceber essas diferenças, para perceber essas mudanças. Então é muito importante que a gente se abra, que a gente peça realmente ajuda espiritual. Às vezes a gente precisa pedir ajuda espiritual para manter o olhar aberto e o coração aberto, para querer ver essa pessoa com quem a gente está casado de uma forma nova. Porque essa novidade existe sempre, para qualquer pessoa. Nós é que muitas vezes, por um comodismo,
escolhemos não ver a novidade nessa pessoa, escolhemos não ver que essa pessoa mudou, não testemunhar que essa pessoa mudou, mas ela mudou. E é isso que, de fato, alimenta o eros nas relações, né? O fato de você também ter um bom humor, não é? Isso também alimenta muito o eros. Brincar com as nossas vulnerabilidades, não é? Isso também alimenta. Muito bem, Facebook User está perguntando aqui como fazer para ter coragem de amar. Ai, que pergunta linda, gente. Que humildade nessa pergunta, não é? Olha, Facebook User, este caminho do Patrick é um caminho que acredita muito no poder da fé, não é? Então, assim, nós somos um caminho de autoconhecimento, sim, que trabalhamos com questões psicológicas também, mas nós também jamais desprezamos o poder da fé. Então, uma coisa que eu gosto de sugerir, quando a gente às vezes está reconhecendo que a gente está com pouca coragem para alguma coisa, é a gente fazer uma prece espontânea, não é? Para algo que a gente acredita, para o céu, para o sol, para Deus, não é? Eu quero ajuda para ter coragem de amar, não é? Pedir realmente inspiração através de uma meditação, através de uma observação da natureza, observação de um céu estrelado, não é? Você olhar e dizer, puxa, por onde eu posso construir a nutrição para essa coragem que eu quero ter? É importante afirmar. Se você quer ter coragem para amar, a primeira coisa é afirmar que você quer ter essa coragem. E aí sim se abrir para receber ajuda. Ajuda de pessoas que podem te dizer coisas que a partir do momento que você se comprometer com esse desejo de construir a coragem para amar, vão chegar até você. Se inspirar em pessoas que você sente que amam, não é? Pessoas à sua volta que você sente que estão corajosas para amar. Isso também pode ajudar muito a construir essa coragem. Muito bom. Pois não. Ai, Beatriz, querida! Poxa, que coisa boa saber que você está por aqui. Muito bom. Meu anjo, e quando nós nos sentimos cansados de lutar por uma relação que já parece que está se acabando? Então, Beatriz, oh meu Deus, é isso, né, meu amor? É verdade. O desafio do relacionamento, ele é o maior desafio que um ser humano tem na Terra. Né? Existe uma palestra de Petro que fala sobre relacionamentos humanos de maneira geral, e ele já fala que os relacionamentos de uma maneira geral são o grande desafio que nós temos aqui no planeta Terra. E o casamento é o maior desafio, é isso que diz. Só que ao mesmo tempo que é o maior desafio, o casamento também é a maior bênção. Mas para que a gente construa essa bênção, a gente precisa reconhecer que é um caminho, que é um processo, não é? Então, eu também quero fazer a mesma sugestão, Bia, para você, minha querida, que é realmente fazer um pedido de ajuda espiritual para ver algo que você ainda não consegue ver nessa relação. Para descobrir qual é o propósito espiritual dos desafios que você vem enfrentando nessa relação, o que é o atributo, o que é uma virtude que você pode desenvolver nessa relação, que às vezes é intensificar sua fé, intensificar sua prece, para ter a clareza do que você ainda possivelmente não conseguiu ver nessa relação, né? E também se oferecer realmente para ouvir e prestar atenção e perguntar como é que o outro está se sentindo. Então, de fato, trazer mais como você se sente, né, diante das situações desafiantes do seu relacionamento, sem agredir o outro, só falando do seu sentimento. Olha, eu me sinto invadida, eu me sinto não vista, eu me sinto não reconhecida quando você faz isso. Às vezes, se é difícil falar, escreva uns bilhetinhos. Né? Escreva um bilhetinho que diz, puxa, eu me senti muito triste com aquilo que você falou, eu me senti muito excluída, eu me senti rejeitada, não é? Isso é uma boa oportunidade de você começar a treinar os seus sentimentos com essa pessoa e também se mostrar interessada em ouvir como ele se sente. Então, isso vai construindo aos poucos, não é? Uma intimidade através dessa exposição de como você se sente, da abertura para ouvir como o outro se sente, que pode eventualmente trazer um ar novo, um oxigênio novo para essa relação, que eu desejo realmente que prospere.
Maria Tereza Baeza, seja bem-vinda, Maria Tereza, boa noite, eu tenho uma dúvida. Como é possível atrair e construir uma outra relação espiritualmente plena depois de sair de uma relação absolutamente engessada por tantos anos? Uau, Maria Tereza. Bom, em primeiro lugar, quando você já saiu de uma relação, o ideal é que você comece a construir agora um relacionamento bom com você, namore com você agora, não é? Descubra realmente se você convive bem com a sua pessoa, convive bem com quem você é, se você tem alegria com a sua presença, se você tem alegria com aquilo que você expressa para o mundo, não é, para si mesma. Então, sempre que a gente sai de uma relação, o objetivo é que a gente possa usufruir agora de um tempo conosco mesmos. Não sair de uma relação e já ir diretamente para outra, não é? Isso geralmente não funciona muito bem, porque a gente fica muito confuso, né? Quando a gente ainda não tem muito claro qual foi o meu papel que criou essa separação e já quero imediatamente criar uma nova união. Então, o primeiro passo é desenvolver um amor por você nesse momento, namorar você nesse momento com bastante paixão, com bastante vontade, não é? De estar ancorada nesse amor por você. E aí, enquanto você está nesse namoro com você, você vai aí começando a construir como é que eu gostaria de viver uma nova relação. Quais são as qualidades, quais são as características que eu gostaria de viver nessa nova relação? Mas primeiro é importante investir nesse namoro com você. Namore você com bastante paixão. Tenha prazer com a sua presença. Muito bem. Ai, Cissa, querida. E os casamentos hoje terminam tão rápido. É verdade, Cissa, nem me fale, não é? Existem alguns autores, né, como Zygmunt Bauman, que fala dessa relação, dos relacionamentos líquidos, né? Por quê? Porque às vezes as pessoas se relacionam com outras pessoas como se elas estivessem se relacionando com objetos, não é? E hoje em dia que a gente está sempre com o celular na mão, não é? Sempre com uma máquina na frente, com objetos, né? A gente muitas vezes não percebe que o objeto é o objeto e as pessoas são as pessoas, não é? Completamente diferente a forma como eu me relaciono. Então, os objetos, é verdade, eles têm um tempo útil, precisam ser trocados, né? A gente tem que trocar por um outro novo. Então, com os objetos, tudo ok, não é? Que a gente faça uma reciclagem, uma troca. Agora, os relacionamentos humanos, eles estão aqui à nossa volta para nos oferecer a oportunidade do autoaperfeiçoamento, né? Então, claro, para que a gente descubra o prazer que é amar e ser amado, que é a coisa mais maravilhosa que tem na face da Terra, a gente descobrir que existe uma troca entre o meu amor que eu ofereço e o amor que eu recebo. E o amor, esse sentimento que de fato fala da relação entre pessoas, ele é realmente o sentimento por excelência, o sentimento mais maravilhoso que existe no nosso planeta, o amor maior, o poder maior. E justamente por ele ter essa característica, ele precisa de paciência, de resiliência, de investimento, de criatividade, não é? Outra coisa que alimenta a Eros, vai para a nossa primeira pergunta, é a criatividade. Eu alimentar a minha criatividade para trazer coisas novas para essa relação, para trazer muitas novidades para essa relação, não é? Heitor, querido, que prazer ter você aqui. Ô, meu anjo, eu que agradeço também o seu reconhecimento. E vamos comentar sobre o papel dos instintos e lidar bem com nossos instintos versus a monogamia voluntária. Exatamente, meu querido. Perfeito, perfeita a sua colocação. Vejam, meus queridos, o instinto não é o sentimento, não é? Instinto é instinto, sentimento é sentimento. E nós temos ambos, e ambos são importantes. É importante que a gente também cultive o nosso lado instintivo, porque ele é fantástico, é maravilhoso, mas também sabendo que existe o outro lado, que é o lado do sentimento, que vai poder ampliar a forma como eu me relaciono com as pessoas. Então, é como se fosse a atenção que eu dou para uma perna e para outra perna. Então, uma perna é o poder do meu instinto, que sim é importante, que sim eu preciso manter atento, a minha libido, a minha vontade, não é? Muitas vezes o instinto é algo que às vezes eu preciso até olhar para a minha constituição física, às vezes eu estou com alguma questão física que eu nem sei, então eu preciso ir atrás disso, não é? Curar
o meu corpo físico para voltar a ter instintos maravilhosos também, e junto fazer um trabalho emocional, para sim poder sustentar essa monogamia voluntária como algo que de fato não é porque eu estou vendo uma palestra, porque eu li em algum lugar que eu vou buscar isso de uma forma idealizada. Não. Algo que vai ser construído de coração, de você estar com alguém e realmente não sentir interesse nenhum, nem imaginar a sua vida com outra pessoa. E, de novo, eu estou me sentindo muito à vontade para falar isso aqui, porque isso é a realidade que eu vivo hoje. E isso é muito maravilhoso, falar de algo que é uma experiência real, de você estar casado com alguém e realmente sentir que é essa pessoa e nenhuma outra. Virgínia Gabriotti, querida amada, essa é uma amiga, gente, que eu tenho aqui no meu coração, assim, uma pessoa maravilhosa, a melhor esteticista do Brasil, lá em Sorocaba. Virgínia, meu amor, está compartilhando que ela está num casamento de 44 anos, de muitos embates, desafios e dificuldades. Ai, Virgínia, que coisa maravilhosa. Beatriz, se você ainda estiver aqui, meu anjo, você que mora em Sorocaba também, acabei de me lembrar, porque sim, eu sou testemunha, não é? Virgínia também já quis se separar, já disse, não, esse casamento aqui não dá mais, gente, não tem como, né? E há 8 anos atrás, ela também fez um trabalho profundo com ela, não é? Um trabalho que foi realmente, que mexeu muito com ela, e eu me lembro, porque eu testemunhei isso, gente. Isso, ai, Virgínia, que bom que você apareceu aqui para me lembrar dessa sua experiência maravilhosa. Ela já estava casada, 44 anos, 2 filhos, tudo aquela coisa, né, gente? E já falando, gente, não dá mais, não dá mais, não dá mais. Quando ela investiu nela, quando ela desistiu de ficar mudando ele, não é? Quando ela investiu nela, quando ela trouxe um investimento dentro da personalidade dela, ela descobriu um novo marido no mesmo marido. Olha que coisa fantástica, gente. Isso foi há 8 anos atrás. Obrigada, Vi, por ter trazido o seu testemunho, que eu sou realmente uma fiel testemunha disso. Então, confiem mesmo, gente, que é possível. Socorro, querida. Que prazer ter você aqui também. Gratidão pelo teu reconhecimento também. A individualidade no casamento. Ai, querida, fantástico, fantástico. Nossa, que coisa maravilhosa ela ter trazido esse tema que é importantíssimo. Gente, o amor ao outro só pode existir quando eu já tenho um pouco de conhecimento do que é o meu amor próprio. Ninguém dá o que não tem, gente. Então, assim, o amor próprio, ele precisa ser cultivado, ele também precisa ser constantemente visitado. Será que eu estou fazendo coisas que eu gosto? Será que eu estou realmente me dedicando a coisas que eu tenho prazer de fazer, ainda que não seja com o meu parceiro, com o meu companheiro, mas que eu gosto de fazer por mim? Estou cuidando bem do meu corpo, porque eu gosto de estar com o corpo saudável, né? Claro que isso ajuda o outro, mas porque eu também quero estar bem com o meu corpo. Estou feliz com a minha expressão, com a minha profissão, com as minhas funções. Então, isso é respeitar a sua individualidade. Uma outra forma de dizer é você nutrir o seu amor próprio, porque isso naturalmente vai favorecer o alimento do seu casamento, da sua parceria. E o outro também, se cuidando, o outro também cuidando da própria saúde, cuidando da própria vida, com certeza também vai construir um casamento mais harmonioso e saudável. Todo mundo ganha quando a gente escolhe investir na gente, né? Essa que é a verdade. Então, meus queridos, eu quero agradecer e agradecer profundamente por essa oportunidade, mais uma vez, à Regional, a todos que confiaram que eu poderia estar aqui oferecendo essa minha gratidão a esse caminho do Patchwork na forma dessa palestra. E eu convido a todos, procurem um helper, procurem um facilitador de Patchwork perto de você, procure um grupo de estudos perto de você, ou também, se você não tem nenhum helper, nenhum facilitador, procure um grupo online, né? Procure alguém que faça um trabalho online e venha conhecer o caminho do Patchwork, porque você pode realmente descobrir a realidade do seu ser de uma forma inédita e maravilhosa. Muito obrigada, gratidão a todos.